Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes! Começando mais um programa Mistérios do Universo comigo, Tony Hitchell. E nesse programa de hoje eu quero continuar o tema do programa anterior, quando eu falei a questão das ondas que influenciam o nosso cérebro. Antes de começar esse programa, eu quero que você assista outros vídeos meus lá no canal do YouTube, o canal Web Terapias, onde há outros vídeos interessantes, que são verdadeiras aulas. E também acesse meu material no site Web Terapias. Ali no site tem a minha gama de atendimentos, que são para pessoas e para ambientes. Atendimentos voltados a campos energéticos, a física quântica, a todo esse despertar necessário para essa quarta dimensão. Afinal de contas, você que é meu ouvinte, você que se interessa por esses assuntos, consegue perceber que muita coisa está se transformando, que muita coisa nessa transformação estão ficando de uma forma diferente do que é o seu costume. E isso é global, não é apenas no Brasil. Está acontecendo em diversas partes. Mas, infelizmente, no Brasil as coisas estão um pouco piores do que os outros países. Porque no Brasil as pessoas elas não percebem, né? Não existe tanta regulamentação com as coisas. Então, infelizmente, aqui no Brasil as coisas estão um pouquinho mais sérias. E você pode perceber claramente tudo isso que eu estou falando no seu dia a dia, no seu cotidiano. Muitos podem chamar de teoria de conspiração, muitos podem chamar do fim do mundo, de apocalipse, fim dos tempos, data limite. Mas eu, como um pesquisador que tive experiências por diversos locais do mundo, posso falar de boca cheia. Isso faz parte de um processo voltado realmente à dominação. Então, alguns ouvintes aí falam: professor, fale quem manda no mundo, explica para nós quem são os donos do mundo. Eu poderia falar, né, nisso daí num programa, mas eu já falei em outros programas anteriores. Você pode ver ali os primeiros programas no canal Web Terapias, programa número 1, 2 ou 3. Eu falo bastante sobre isso, inclusive no 7. O que está acontecendo, o que houve no planeta, quem são as pessoas, a quem toda essa elite está dominando, e não só a elite, todas as pessoas se voltam. Eu sempre falo um exemplo muito simples, né? A questão do dinheiro. Eu brinco com as pessoas, falo: quem que é seu Deus? Né? E as pessoas falam: não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Então, cada um fala a sua crença religiosa, mas quando eu pergunto quem é o seu Deus realmente, as pessoas não conseguem perceber que o Deus de muitas pessoas é o Deus dinheiro. É por ele que as pessoas acordam de manhã e vão trabalhar, porque precisa do dinheiro para pagar as contas e precisam realmente que esse dinheiro faça valer. E aí uma coisa muito interessante, né, que quando chega um momento das pessoas reclamarem por coisas melhores, elas estão passeando, elas acham que tudo vai cair do céu e elas acham que está tudo certo, que é assim mesmo, que Deus quis, que tudo é dessa forma. Então elas não conseguem perceber que elas também têm o poder da transformação, que também têm o poder de sair de uma vibe de escravo, uma vibe onde é vítima de um sistema, para uma vibe de atuação, uma vibe de papel principal. O exemplo que eu dou, acesse lá no canal no YouTube, eu estou lá na manifestação do dia 26, domingo passado, uma manifestação para o Brasil. Talvez você vai ficar chateado se você tem uma outra ideologia política, mas eu falo bem claro ali no vídeo.
o que eu estou fazendo naquela manifestação. E é uma manifestação de ordem, uma manifestação para que esse país ande, independente se é uma coisa manipulada ou não. O povo tem um poder muito grande. Eles vão arrochando, vão apertando até quando o povo reclama. Se o povo não reclama, vão apertando cada vez mais, né? Então foi muito interessante quando eu estava voltando, porque eu moro no interior, né? As estradas cheias de pessoas voltando para São Paulo. Podia ter muito mais gente na Paulista. A Paulista estava lotada, mas infelizmente muita gente estava passeando e querem uma coisa melhor. Mas é só um desabafo para vocês. Então acesse ali meu material e eu tenho certeza, né? Eu vim de uma família paupérrima, né? Eu sempre falo que minha família participou de uma Segunda Guerra Mundial, né? São sobreviventes de um holocausto e infelizmente, né? Muita gente morreu nisso. Minha família tiveram perdas, mas quem sobrou realmente sobreviveu. E nós italianos, né? Tivemos uma garra muito grande para conquistar tudo de novo e sair daquela coisa pobre de comer lixo, de comer coisas que não servem para nada, mas que serviam como qualquer coisa, como alimento, mas que isso realmente fez a gente se transformar, né? O europeu se tornou uma grande nação em função disso. E é isso que eu faço como conselho para vocês. Tá tudo errado, tá? Mas faça no seu íntimo ser certo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br, repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. É isso aí, pessoal. Então, não perca. Faça lá o seu número, se inscreva e acesse meus serviços, meus trabalhos ali no site Web Terapias para despertar sua energia, o seu campo, fazer como um monte de gente, como diversas pessoas estão fazendo, acreditando realmente que elas podem ser protagonistas de uma vida melhor e também melhorando seu campo, não só pessoal, mas do seu ambiente, do seu trabalho, da sua casa, né, nas consultorias de ambientes, que elas são fantásticas. Então, me contrate, veja realmente como isso transforma a sua vida. Vamos lá. Então, no programa passado eu falei sobre as influências de ondas eletromagnéticas e magnéticas no cérebro humano, né, as frequências. E no programa de hoje eu fiquei de falar sobre 5G. Então, 5G é uma maravilha que está chegando hoje para o mundo, né? Uma maravilha onde você pode, de repente, assistir meu vídeo lá do YouTube e fazer o download do vídeo em 1 segundo. Maravilhoso, né? Você pode ter acesso a tantas coisas maravilhosas, por exemplo, as câmeras, elas terão uma resposta muito mais imediata, é quase full time, né? No tempo normal, não tem uma coisa de delay, nada disso. O 5G é maravilhoso, né? Então, com isso também as câmeras estarão filmando bastante vocês, né? Estarão várias câmeras monitorando as pessoas com uma facilidade muito grande por essa abrangência de 5G. Outra coisa muito interessante é a transmissão de dados, que será maravilhosa, né? A transmissão de e-mails, de outros arquivos pelas empresas, né? Tanta coisa boa vai acontecer, a própria comunicação, WhatsApps que vocês usam tanto, né? Mandar arquivos importantes naquelas conversinhas, né? Os vídeos, as coisas interessantes, né? As fotos. Então vai ser maravilhoso, será algo incrível na vida das pessoas o 5G. É assim que promete a tecnologia, né? A grande eficiência da indústria. E 5G eu já falei, né, num vídeo que eu comentei do adorável chip novo, né, até coloquei uma música da Pitt, e eu falo, né, dessa questão da inteligência artificial. 5G vai revolucionar uma coisa chamada internet das coisas, algo que vai ficar mais fácil a comunicação, por exemplo, da sua máquina de lavar com seu smartphone,
a casa inteligente, né, onde você pode acionar um monte de coisas com o seu smartphone. E realmente a inteligência artificial vai se divertir, né? Será muito útil, né, para os humanos no planeta, os trans-humanos, né, que serão um pouco humanos, um pouco máquinas. Tudo com 5G já vai ser um grande passo, uma grande modificação. Será uma evolução maravilhosa para a humanidade? Sim ou não? Eu estou falando tudo isso porque essa é a propaganda colocada para todas as pessoas. A questão é, né, que estamos agora nessa quarta revolução industrial, e essa revolução tem a ver realmente com o IA, né, com a inteligência artificial, onde os empregos realmente serão modificados. Se haverá menos ou mais empregos, é só fazer uma questão de lógica, né? Eu já falei que quando eu ando para as empresas, que eu faço consultorias, empresas que antes tinham 200, 300 pessoas no setor, hoje tem 40, 30, né? E haverá um tempo que haverão 3 ou 4 pessoas monitorando as máquinas. Né? Para vocês terem ideia, tem empilhadeiras que levam a carga sozinha através de um código de barras, ela faz todo o roteiro. Tem máquinas no campo que fazem a colheita sozinha via GPS, né? Então as coisas estão correndo soltas aí. Eu sempre falo que a tecnologia que nós temos no planeta é porca, né? Uma tecnologia que ela é boa para um lado, mas ela traz mais prejuízo do que lógicas. E eu sei que tem muita gente que ouve esse programa que é muito inteligente, que são pessoas formadas, que são pessoas tecnológicas, mas o cunho desse programa de hoje, falando de 5G, não é discutir como funciona uma 5G simplesmente. Porque se eu falar tecnicamente, não há problemas, né? Eu venho do mundo de laboratórios, né? Trabalhando com mecatrônica. Então é comum eu ter amigos lá que estão meio pirados, estão com problemas, mas quando eram mais jovens, nossa, se divertiam com ondas, se divertiam com fenômenos, se divertiam com a parte de quantum, né? Toda aquela questão de energia. E hoje como estão essas pessoas, né? O que isso chegou a afetar no corpo delas? Não sei se vocês sabem, até quem trabalha com solda, que usa eletricidade, também está sofrendo os efeitos da radiação de uma solda. Puxa vida! Mas como que isso pode acontecer, né? Então eu volto a repetir, né? Se a gente levar só para o lado científico, que a ciência já provou, em partes não haverá problema nenhum. Mas se a gente levar para o lado realmente desse programa, que eu falo de um mistério, né? Realmente os mistérios do mundo, eu gosto, né, nessa questão de mistérios do universo, comentar de coisas que não são faladas numa mídia, né? Tudo isso não é falado na parte técnica. Há suposições. Eu que vim de uma indústria, vim dessas partes de laboratório, de montagens, de desenvolvimentos, então a gente sabe que até um ponto pode ser feito, outro ponto já é meio arriscado, né? Mas existem empresas que arriscam. Vamos ver até onde vai dar, né? Então a 5G, assim como toda essa questão de transmissão, existe uma coisa chamada radiação. E voltando àquele programa semana passada, quando eu falei do cérebro humano, existem ondas que estão afetando. Lembra que eu falei da questão do efeito Schumann, da frequência que Schumann descobriu no planeta, o pulso da Terra? Lembra lá, assista esse programa. Então, o que está havendo de errado entre a frequência da Terra com essa questão da frequência do cérebro humano? Porque a mudança no campo da Terra dessa frequência vai afetar a mudança do campo na frequência cerebral humana. E o que isso vai ocasionar? Então, eu expliquei no programa o que isso ocasiona. A questão de falar cientificamente, quando falamos de 5G, é que a gente tem uma distribuição cerca de 100 vezes mais rápida que uma internet normal que você tem hoje. Então, como eu falei, isso pode transformar até a questão de direção autônoma, por exemplo, né? Aqueles drones, os carros que andam sozinhos, isso aí pode acontecer com maior facilidade, porque as câmeras estarão filmando todo mundo, né? E filmando também os obstáculos. É assim que faz o mapeamento de obstáculos para um carro autônomo andar. Mas, por outro lado, para que isso possa acontecer, essa comunicação mais forte, é necessário que a gente tenha antenas. Então você verá que na 5G, na sua cidade, você já verá antenas quadradas em diversos ambientes, inclusive dentro da sua casa, em cima do seu prédio. São antenas quadradas que emitem uma frequência ali. E toda frequência é uma radiação. Uma coisa muito interessante é que essa radiação
ela aumenta em função do que você quer de transmissão. Então é óbvio que as companhias vão aumentar muito a possibilidade dessas antenas retransmitirem sinal. E não existe só uma antena como é feita hoje, existirão várias antenas distribuidoras. Não sei se vocês sabem, o seu celular também é um distribuidor de sinal, né? Ele é usado como base para distribuir sinal em diversas coisas, como um roteador também, né? A ideia é mais ou menos parecida. Bom, e falando então de 5G, existem pesquisas que estão sendo feitas para ver até que ponto isso pode ser danoso ou não. Mas há indícios que realmente essa radiação emitida pelas antenas fará uma influência na psique humana, né? Então há evidências que isso pode acontecer. O que é interessante, né, que a gente teve anteriormente as frequências 2G, 3G, né, 4G, elas oscilavam entre mais ou menos 790 MHz até 2,6 GHz, né? Para vocês terem ideia, a nossa emissora aqui transmite 95,7 MHz, tá? E na 4G já chegamos a 2,6 GHz. Quando a gente pensa em 5G, a gente já está trabalhando numa faixa em torno de 3,5 GHz até 100 GHz. Mas lembrando que em pesquisas, o que eu já observei, que a partir de 6 GHz, as ondas ficam muito mais curtas. Como as ondas ficam mais curtas, elas começam a ter atuação em cima de uma superfície. Por isso que elas vão ter uma frequência atuando muito mais forte sobre a pele humana. Então isso é um dos indícios do que pode acontecer com essa onda. Pode ser gerado tumores cerebrais, as frequências mais elevadas, se as ondas são mais curtas, elas podem estar subindo sobre a pele. A pele vai ser com um fator barrando essas frequências e ela vai ser usada numa forma de destruição, né? Porque ela está barrando. As outras frequências mais baixas, das 2, 3, 4G, já atua realmente dentro do corpo humano. E quem dirá, então, de repente, que essa 5G não pode trazer um câncer de pele? É uma das ideias, né? Aí algumas pessoas falam, não, mas não é uma radiação ionizante. Ionizante, para quem não sabe, falar em poucas palavras, quando é uma radiação ionizante, na verdade, ela está roubando elétrons, né, de um átomo. Ela está alterando totalmente a propriedade de um átomo. Uma coisa muito pesada, a ponto de realmente transformar até o DNA, né? Então, isso acontece, por exemplo, com ondas que estão ligadas à energia nuclear, né? Radiações ionizantes. Mas a questão não é essa, pessoal. A questão é vocês lembrarem o que eu falei no outro programa da sensibilidade do cérebro em relação a várias ondas que estão percorrendo o planeta. E essas ondas, a gente está falando de uma forma física, o que ela pode fazer, mas a nível subconsciente e a nível de outros corpos energéticos que nós temos, que não são estudados, infelizmente, pela ciência, né? A ciência estuda até uma parte, a outra parte são sabedorias iniciáticas, que são estudados por gente que tem um outro nível, elas vão ver de uma outra forma, elas vão ver de uma forma holística, né? Eu já expliquei o que é o significado holístico. Portanto, o que pode acontecer, a gente sabe em algumas coisas, mas enquanto a ciência não comprova, tudo vai sendo liberado. Eu quero citar o exemplo, uma coisa muito simples, da eletricidade. Se você olhar perto da sua casa, você tem torres de alta tensão. São aquelas torres de metal, né? Que elas são montadas, são bonitas, elas são imensas e elas têm uma linha limpa onde elas estão. Essa linha são várias torres transmitindo de 30 a 80 mil volts, né? Elas transmitem energia, são as transmissoras principais de energia por cabo, né? Distribuindo depois para as estações, né, e subestações de energia. Para vocês terem ideia, no leste europeu a gente não pode fazer uma montagem abaixo de 1 quilômetro perto dessas torres, enquanto aqui no ocidente é permitido uma distância, se não me engano, de 100 metros ou 50 metros dessa torre. Mas tudo bem, né? Vamos assim pensar, se quebra um cabo daquele, alguém já viu o que acontece quando alguém é torrado por uma alta tensão? Mas alguém já parou para pensar naquela energia saindo com faísca daqueles isoladores enormes de alumínio e vidro? O que acontece ali, a cerâmica, tudo mais, né? Aquela porcelana, tudo montado ali. O que acontece com aquilo quando você está com chuva? Vocês já perceberam em zonas litorâneas que tem sal? Como vaza a energia daquilo? Será que aquilo é saudável?
E existem estudos, né, que eu faço em ambientes, por exemplo, da energia que sai das caixas. Vocês já olharam, por exemplo, que forma um negócio preto, onde tem lâmpadas, onde tem caixas de energia? Até hoje, a gente tem na 5G, você percebe que é tipo uma ionização, que muita gente não acredita. Então existem assim duas linhas de raciocínio. Existe uma que é a ciência pura, que foi estudado, que vai falar que não tem problema. Existem outras de pessoas mais especiais, com estudos mais profundos, que talvez não serão nunca aceitos pela ciência tradicional, que vão falar que a gente é louco, que a gente não está percebendo bem isso, que não tem perigo nenhum. Só que a quantidade de pessoas que sofrem com celular. Hoje eu atendo pessoas que têm alergia a campos eletromagnéticos. E como que a gente atende uma pessoa dessa? Porque ela começou a ter alergia a campos eletromagnéticos. Então são coisas muito novas para essa tecnologia. Mas eu me lembro muito bem que antigamente não havia tanta preocupação com isso. Para vocês terem ideia, o micro-ondas foi descoberto por um acaso, por um cientista que fazia pesquisas em micro-ondas e derreteu uma barra de chocolate em seu bolso. E ele percebeu que aquilo lá poderia ser usado para aquecer alimentos, né? Aí ele desenvolveu aquilo num processo de forno de micro-ondas. Mas foi um acaso. Agora você imagina que energia é essa que consegue derreter uma barra de chocolate dentro do bolso de um cientista e não pega fogo na roupa? Então eu convido vocês a pensarem em outras coisas mais profundas que talvez sejam teorias da conspiração, como por exemplo HAARP, outras coisas que estão mandando energia para todo lugar, mexendo na mente das pessoas. Até que ponto tudo isso pode ser apenas uma evolução ou uma dominação? Então, portanto, nesse programa de hoje, quando pensarmos em 5G, pense que de repente aquele 1 segundo que você baixa um vídeo pode ser seu filho com câncer numa cama de hospital. E quando você estiver lá cuidando de alguém com câncer, ou você mesmo estiver com câncer, pense que de repente o que pode ter sido isso? Se a gente pensar muito profundo, a gente vai pensar em questões da indústria, por exemplo, como o cigarro, que não fazia mal para ninguém, né? Não se falava mal do cigarro, ele começou a fazer mal, os pesticidas, né? Tantas coisas que as pessoas usavam e não fazia mal, e de repente descobriram que isso faz mal. Então a gente precisa começar a olhar com outros olhos o que é saudável e o que não é. E até quanto vale você realmente ter toda essa manipulação energética, toda essa dominação energética, para você sentir uma vida mais fácil. Será que a sua vida será mais fácil depois disso? Ou você vai ser mais rastreado ainda? Não esqueça que na China as pessoas que são filmadas, ela tem a questão do pontuação social, né? E aí como que fica tudo isso? Será que a quantidade de câmeras que teremos no Brasil, por exemplo, serão para nossa segurança a princípio ou será para nossa dominação, né? Basta ver Orson Welles com aquele filme, né, o BBB, né, o Big Brother, que eu já falei aqui, 1984. Então, tem coisas muito interessantes para que a gente pense sobre isso. Bom, passar meus dados novamente para você se inscrever no meu canal e para você agendar seu atendimento comigo, onde eu posso explicar com muito mais paciência tudo isso que eu falo nesse programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br, repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 947 22 99 80. Repetindo, 947 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Ritchie. Então, agende seu atendimento comigo. Muita gente vai perguntar, bom, a relocação quântica energética vai resolver esse problema de ionização na minha cabeça? Vai me proteger do 5G?
Não, a resposta não vai resolver de nada disso, mas trará em você uma clareza para você entender muito mais sobre a vida e pensar como eu penso e como muita gente pensa. Esse despertar, onde você começa a entender muito sobre os fenômenos que acontecem na sua vida. Você pode pensar numa vida a nível mundial, a nível municipal, mas você tem que pensar na sua vida a nível individual. Você não é todo mundo. E que tipo de energia que vibra em você? Você está vibrando na sua energia certa de acordo com o universo? Isso faz a relocação quântica energética. Traz essa informação para você. E a harmonização de ambientes. O ambiente onde você vive está com uma frequência adequada para a sua vida ou não? Isso você precisa entender. Não outra coisa, a não ser você. É nesse ponto que você tem que se cuidar, porque não é governo, não é o seu amigo, não é ninguém que vai cuidar de você, a não ser você mesmo. E você tem que estar muito forte para entender o que está acontecendo hoje no planeta. Honrar a todos e até o próximo programa Mistérios do Universo comigo, Tony Ritchie. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.